Tem gente entrando aqui agora no nosso Facebook e eu vou fazer uma recapitulação aqui de tudo que a gente falou, uma recapitulação muito rápida, tá? Lembrando que quem está me seguindo aqui no Facebook, ele tem acesso, inclusive, à minha tela, o que que eu tô mostrando aqui. A tela é um mapa mental, aonde que eu mostro o que está sendo feito, o que eu estou pensando, o que a gente está trabalhando, tá? Então, fazendo uma recapitulação rápida, né? Já está na semana da estratégia política, da estratégia eleitoral, aonde que a gente identifica na cidade, na sua cidade de atuação, qual que é o cenário predominante, né? Existem basicamente três cenários predominantes, que é o cenário de indefinição, o cenário de mudança ou o cenário de continuidade. Você identifica esse cenário e aí você se posiciona para atuar de acordo com cada um desses cenários, ok? Então, quando você tem um cenário de mudança, você tem um tipo de atuação, e esse tipo de atuação vai depender muito se você é um candidato da oposição ou se você é um candidato da situação. Quando você tem um cenário de continuidade, você vai ter um tipo de atuação. O tipo de atuação significa discurso, significa saber se posicionar, saber se colocar, saber se você vai atacar ou não o adversário, se você vai construir a sua imagem, como que você vai construir, ok? E hoje a gente vai falar, então, do cenário de indefinição. Esse é o cenário que predomina na maioria das cidades brasileiras. Então, assim, é um cenário de indefinição. E o que é esse cenário de indefinição? É quando parte da população quer a manutenção no poder das pessoas que estão lá, tá? Então, prefeito, vereador, então a população ainda quer que essa população, esses candidatos, esses administradores, eles continuem, e a outra parcela da população quer exatamente a retirada, que é a renovação. Esse cenário, eu estou para dizer o seguinte, que provavelmente você que está aí para me assistir, é o cenário que predomina na cidade, ok? Bom, e aí? Então, o que agir, como fazer, se você é da situação ou se você é da oposição? Como construir a sua campanha diante um cenário de indefinição? Primeira coisa que tem que entender, o cenário de indefinição é um cenário de campo aberto, tá? Então, assim, é aquele jogo de futebol que não tem favorito, é jogo de futebol de time grande. É um clássico, porque assim, pode dar um lado como pode dar o outro. E o que acontece muito no cenário de definição? A gente é chamado para poder trabalhar numa campanha, a gente entra no meio de uma campanha e você chega lá, o candidato fala assim, olha, não, a gente está numa situação muito favorável, a oposição ela não consegue crescer, a oposição ela não consegue ganhar corpo, eu trouxe você aqui para você nos auxiliar aí com a sua estratégia e tal. Bom, primeira coisa, se ele chamou a gente lá, é porque a estratégia deles não está legal. Não é que se tivesse realmente funcionando, não precisaria chamar um consultor em cima da hora. E a segunda questão, quando ele depara com a realidade e ele vê que aquilo ali não é muito bem aquilo que ele estava pensando, é uma decepção tremenda. Mas essa decepção é causada por quê? Porque ele não identificou antes como era o cenário eleitoral da cidade dele. Esse cenário, a primeira coisa, né, a maneira mais certa para você identificar esse cenário de indefinição, pesquisa política. Ok? Então faça a pesquisa política para você identificar qual que é o cenário da sua cidade. Se você não tem condição de fazer uma pesquisa política, então você tem que ficar atento aos sinais, ficar atento ao que as pessoas estão dizendo ali nessa cidade, ok? Normalmente um cenário de indefinição é um cenário de muita briga, de muita batalha, principalmente nesse meio hoje de redes sociais. Então você precisa entender que as redes sociais, elas vão, nesse momento, elas vão ser uma aliada para você descobrir o que os adversários estão falando, o que a sua a sua turma está falando, mas também ao mesmo tempo é aonde que você vai estar exposto e onde que você pode levar uma rasteira. Então, assim, os meios, as redes sociais, você precisa de ter esse tipo de cuidado com ela, tá? Então, não acredite em tudo que as redes sociais estão dizendo, porque o voto do eleitor, a cabeça do eleitor, nem sempre é a cabeça que a gente está preparado para poder entender. Bom, então o cenário na sociedade é um cenário de indefinição
E vamos supor, vamos partir do conceito que você está na situação. Então, você é um candidato da situação. Hilder Costa, bom dia. Josi, tudo bem? Como é que vai? Muito calor por aí. Então, é o seguinte, existe e aqui nós temos no Instagram, nós temos a Meire, o Robson, a Thaísa e o Edilei. Edilei é nosso companheiro aí. Meire, mandei o recado lá para aquele contato que você me mandou, tá? Estou aguardando a resposta dele. Então vamos lá. Indefinição. Cenário de indefinição. Você é da situação e como que você vai agir, como que você vai construir, tá? Como que você vai construir a sua campanha. Primeiro, você vai ter um trabalho de desconstrução do adversário. O cenário da sociedade. Existe uma parcela da população que quer a manutenção do poder, existe outra parcela da população que quer destituir quem está no poder, que é a renovação. Você é da situação, você é um candidato da situação, um candidato a vereador, um candidato a prefeito. Então, qual a estratégia que você vai utilizar? Primeiro, a desconstrução do adversário, tá? E segundo, o reforço do legado. Então, essas duas estratégias, elas têm que estar alinhadas, tá? E como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer isso? Muito bom, muito calor. Primeiro, utilizando o discurso racional, tá? Em segundo lugar, olha, tem um grande apreço por você, quero que você saiba disso, viu? Então, utilizando um discurso racional e depois um discurso emocional. Como que é um discurso racional nesse cenário de indefinição em que você é da situação? É o seguinte, um cenário racional. Você vai precisar de mostrar números. Você é da situação, você tem a obrigação de conhecer a sua cidade. Então, mostre os números, mostre o que você fez, mostre os resultados. Ok, Rodrigo, você está sempre falando aí, olha, o eleitor ele faz uma decisão não só com base em números, tá? Mas você está fazendo um reforço do seu legado. Então, se você precisa reforçar o seu legado, mostre números, mostre o que você fez, mostre os benefícios, mostre quantas pessoas foram impactadas por aquilo que você fez. E no discurso racional, você também vai ter que fazer a comparação com as gestões anteriores. Por quê? Porque o eleitor, nesse momento, aonde que ele está racionalizando, ele precisa ter parâmetros para comparar. Ele precisa saber se você está... Edson Cândido, de Goiânia. Muito bem, Edson. Muito. Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Então, esse é o discurso racional, é o discurso em que você vai precisar de comparar. O eleitor precisa de saber quem é quem nessa história, tá? Então, esse é o discurso racional. E o discurso emocional, você sendo da situação, você está numa condição de cenário de indefinição aí na sua cidade, provavelmente esse cenário é o que predomina na sua cidade, muito provavelmente. Por que eu afirmo isso com tanta segurança? Porque 90% das cidades brasileiras hoje eles têm um cenário de indefinição. Você tem parcela da população que quer destituir quem está no poder e você tem a parcela da população que quer uma renovação política, tá? E então o discurso emocional é o quê? É o medo de arriscar. Você vai colocar na cabeça do eleitor que, olha, se você for para a oposição, nós já estamos aqui, se você for para a oposição, você vai correr o risco de arriscar. Pessoal, prestem muita atenção nisso aqui que eu vou falar agora, tá? Isso aqui é importantíssimo para a sua eleição, é importantíssimo para você entender o cenário eleitoral. Olha só a situação. O cenário é de indefinição na sua cidade, você é da situação. Eu falei que é o seguinte, é um jogo aberto onde não existem favoritos. Mas qual que é a tendência de acontecer aqui? É a situação levar o jogo. Tá? Presta atenção nisso que eu falei. Cenário de indefinição, parcela da população quer que a renovação política, a outra parcela da população quer que a situação, quer que o governo se mantenha, prefeito e vereadores. Tá? Tem uma briga de forças aí. Oi, Cida, tudo bem? Tem uma briga de forças aí. Qual que é a probabilidade de acontecer? 50-50. O que é a realidade que a gente vê nas cidades? A situação levando o jogo. Por quê? Porque a oposição não sabe jogar quando o cenário é de
indefinição, porque a oposição ela não consegue enxergar os espaços que ela precisa de ocupar, ok? Então, a oposição ela erra muito quando o cenário é de indefinição. E é exatamente isso daqui que eu vou mostrar. Sabe aquela lógica que pega e fala assim, olha, mas eles têm a máquina do poder, eles têm a máquina na mão, então eles vão saber utilizar isso daí. Isso, em parte, é verdade. A outra parte que não é verdade é que a oposição erra muito nessa hora. Tá? Ele tem ali uma condição de disputar de igual para igual, mas ele quer agir como se ele tivesse na situação. O primeiro erro da oposição é negligenciar a inteligência do eleitor. Então, a oposição entra numa disputa, num cenário de indefinição, achando que o cenário é de mudança. Esquece, tá? Você precisa entender que o cenário é de indefinição, você precisa de entender que existe uma base eleitoral ali fiel à situação. E se você está na oposição, você tem que ter as estratégias de conquista de voto, de manutenção de voto e de conversão de voto de uma forma mais rápida. Então, essas as estratégias da oposição, que são o quê, pessoal? Tá? Você tem, então, 3 linhas de atuação aí. A desconstrução do adversário, a construção da autoridade política e projetos com benefícios visíveis. Tá? Então, quando chega a oposição, num cenário de indefinição, com projetos mirabolantes, óbvio que a pessoa vai preferir o básico, a pessoa vai preferir ficar na situação de conforto. Então, nesse cenário, a oposição ele tem que chegar com benefícios visíveis, ok? Imagine as mulheres aí que estão me assistindo, isso aí é mais ou menos o seguinte, você está para ir para uma festa, existe aquele tanto de vestido ali, e existe o vestidinho preto, o básico, que cai bem, que veste bem, qual que você vai escolher? Tá? Então, essa é a posição do eleitor, ele sempre vai voltar para o básico, ele sempre vai voltar para o mais confortável para ele, quando a oposição não consegue sobressair, quando a oposição não consegue nem desconstruir o adversário, nem construir autoridade política e nem ter projetos visíveis, tá? Projetos com benefícios visíveis. Construção do discurso, o discurso emocional e também o discurso racional cabe para esses dois casos. O que é o discurso emocional? É falar de futuro, é falar de transformação da cidade. O que você está trazendo? Projeta essa pessoa para o futuro. Projeta essa mãe lá que tem os filhos. Ela tem 2 filhos na escola pública, esses 2 filhos, ela tem dificuldade para poder levar, um estuda de manhã, outro estuda de noite, e ela fica numa situação de leva, busca, então assim, projeta essa pessoa, olha, você vai ter o seu filho num turno único, e no segundo turno, no contraturno, você vai conseguir trabalhar você vai conseguir trabalhar vai conseguir exercer a sua profissão, você vai conseguir exercer o seu trabalho, porque a gente vai ter uma escola em tempo integral. Então, projeta esse eleitor para o futuro e faça ele enxergar os benefícios da sua gestão, tá? Os benefícios de você assumir o poder. Fala de transformação da cidade. Eu conto um caso para vocês, uma cidade daqui de Goiás, viu, Edson? E Goiás divisa com Mato Grosso, onde que a gente tinha ali um candidato a vereador, tá? Ele era um candidato a vereador da situação, ele era um arquiteto e a cidade é banhada por um rio, né, famoso, uma cidade de pesca, uma cidade, né, divisa de Goiás com Mato Grosso. E o que esse vereador ele fez? Qual foi o benefício que ele mostrou? Por ser um arquiteto, ele montou uma maquete de como ele iria deixar a orla do rio. Pessoal, a transformação da cidade, as pessoas visualizaram o benefício, visualizaram o que é a transformação da cidade. Ok? Então, mostre o benefício para a pessoa, mostre o que ela tem a ganhar com o voto em você. E o discurso racional. Tá? Se o discurso racional, se a comparação ela serve para a situação, ela também serve para a oposição. Mas a oposição ela tem que ter o que mostrar. Ela tem que ter algo lá do passado para chegar hoje e falar assim, olha, lá no passado teve isso e isso de bom. A gente fez essa administração ela não está levando da mesma maneira que a gente, e a gente pode fazer um retorno, a gente pode trazer essa cidade voltar a crescer novamente. E a outra situação do discurso racional é o conhecimento da cidade. Você precisa estar muito bem embasado sobre a sua cidade.
Você tem que saber muito profundamente o que a sua cidade é, o que a sua cidade oferece. Ok, pessoal? Pois bem, para quem está no cenário de indefinição, você está na situação, e quem que serão os maiores favorecidos nesse tipo de situação? As candidaturas tradicionais. Quem são as candidaturas tradicionais? Quem já tem um projeto político, quem já tem um projeto ideológico, quem já tem um projeto social, quem já vem construindo a sua candidatura, isso se ele estiver na situação. E também aquela pessoa carismática, aquela pessoa que não tem muito argumento político, mas é o gente boa, o que conhece todo mundo, o que todo mundo cumprimenta, o que todo mundo tem um apreço, tá? Então esse é um cenário favorável para esse tipo de candidatura. E para a oposição, para quem? Tá? Também para o carismático, ele também consegue atuar muito bem na oposição, porque ele é uma pessoa carismática e ele consegue, de certa forma, falar mal da situação, sem que isso daí afete a imagem dele. O não político, tá? A história do não político, aquela pessoa que pega e tem um argumento, olha, eu não sou político, eu não sou igual a eles, então eu consigo entrar aqui e consigo ser diferente. O escolhido, que é aquela pessoa que é ungida ao cargo, né? E o surfista. O surfista é exatamente aquele que pega o fim de uma onda política e inicia a sua onda política. Ok? Então, esse é o tipo de situação que pode ocorrer. E que você precisa de estar preparado, que você precisa de estar muito bem posicionado para você entender esses cenários. Ok? Pessoal, ao longo dessa semana toda, eu falei desses cenários, tá? Desses cenários de continuidade, desse cenário de indefinição, do cenário de mudança. Passei um overview sobre tudo isso daí, que está lá no nosso treinamento, tá? E ontem eu ainda fiz uma comparação que foi o seguinte. As pessoas me perguntaram, Rodrigo, mas você está entregando o seu conteúdo do seu treinamento de forma gratuita? Sim, eu entrego todos os dias de manhã o conteúdo que está lá dentro do meu treinamento, eu entrego ele gratuitamente aqui todo dia, 8 horas da manhã. Na semana que vem, inclusive, a gente vai falar da semana do discurso, como montar o seu discurso eleitoral. Mas isso fica para a semana que vem. Por que eu estou dizendo isso? Pessoal, o objetivo, a proposta do canal Você Candidato é que você seja eleito de forma rápida, barata e transparente. Tá? É levar o marketing político, o marketing eleitoral para o maior número de pessoas, para que isso seja acessível, que pessoas que realmente tenham interesse. Estava fazendo muito barulho ali, eu fechei, pessoal. Pessoas que realmente têm interesse em transformar a vida da sua população possam utilizar o marketing político. Então, assim, são pessoas que têm boa vontade, são pessoas com potencial, mas que não conseguem ter acesso ao marketing político. Tá, Rodrigo, mas você tem um treinamento onde que você um treinamento pago, onde que você coloca, tem isso tudo lá. Sim, e o que eu entrego nesse treinamento? O que você tem de vantagem nesse treinamento? Você tem metodologia, tá? Você tem suporte. Olha, Rodrigo, estou com dúvidas sobre esse cenário de indefinição, que não ficou claro na sua explicação hoje de manhã. Ok, me manda uma mensagem, a gente vai conversar, a gente vai marcar aqui uma conversa por Skype, por WhatsApp, a gente vai conversar. Te entrego tempo, porque esse material ele está todo aqui no Facebook, está todo aqui no Instagram, mas você precisa de ter tempo para poder garimpar e achar esse material. Eu te entrego a minha experiência, eu te entrego um passo a passo no nosso treinamento. Então, assim, você não tem condição, você acha que não está na hora ainda de contratar um treinamento? Ok, assiste a gente aqui hoje de manhã, não tem desculpa para você se preparar para a eleição do ano que vem. Agora você quer poupar tempo, você quer passo a passo, você quer uma experiência, você quer organização, você quer um suporte, vem aqui no nosso site, tá? E o que você vai encontrar aqui? Opa, deu um problema aqui. O que você vai encontrar aqui? Os nossos treinamentos, vem aqui no nosso site vocêcandidato.com.br. Você vai encontrar aqui os nossos treinamentos. E o treinamento hoje, que é um treinamento muito em conta, tá? É um treinamento que você vai estar aqui, olha, um treinamento. O intermediário, né? Vamos colocar aqui o valor do intermediário, são 12 parcelas de R$ 21,14. E com o treinamento intermediário, você está além dos seus adversários, você está sabendo muito de estratégia, de posicionamento, do que fazer.
Você tem um treinamento avançado que custa parcelas de R$ 35,76, onde eu vou estar te entregando tempo, suporte, organização, onde eu vou estar te entregando experiência, onde eu vou estar te entregando um passo a passo sobre o que fazer, ok? Então não tem desculpa, não tem o que falar. Quer dar um passo adiante? Quer trabalhar com a gente? Quer uma maior proximidade? Você quer contratar uma pessoa para te acompanhar até a política? Então vem aqui, ó, a comunidade Você Candidato. Tá tudo aqui no nosso site. Deixa eu publicar o site aqui no nosso Instagram. Tá tudo aqui no nosso site, Você Candidato. Você entra para a comunidade Você Candidato. Você passa a ser assessorado o tempo todo pela nossa equipe da comunidade Você Candidato. Ok, pessoal? Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Na semana que vem inteira a gente vai falar sobre construção do discurso. Lembrando que discurso é muito mais do que falar. Discurso é se posicionar, discurso é argumentar, discurso é ser lembrado na mente do seu eleitor. Discurso é você ter um conceito, discurso é quando a pessoa lembra daquele assunto, é você quem está falando. Então, na semana que vem a gente vai tratar sobre esse assunto, sempre aqui às 8 horas da manhã. Ok? Vou ficando por aqui e um grande abraço aí para todos. Letícia Francisco acabou de entrar agora. Oi, Letícia, a gente já está encerrando a nossa live aqui, onde a gente falou essa semana inteira sobre estratégias políticas. Ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui e Fórmula do Voto também deve ser parceiro nosso aí, deve estar na mesma linha do nosso trabalho aí. Pessoal, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência. Quem esteve aqui pelo Facebook, a Josi, o Edson, o Hilder e o pessoal que esteve aqui pelo nosso Instagram. Um grande abraço para vocês. Semana que vem, lembrando, a gente está falando sobre discurso. E a semana inteira, como montar o seu discurso, como fazer um discurso persuasivo, como ficar na mente do seu eleitor. Ok? Um abraço e até a semana que vem.